Olá, bem-vindos, recalcados aí de plantão, nosso primeiro episódio do Já Dizia Freud podcast. Hoje eu estou aqui com o meu amigo o Cauê que é um parceiro aí nesses projetos que a gente acaba fazendo, né? Ele vai se aventurando junto. Eu lembro que uma vez a gente tinha um podcast, né, Reflexão Dialogada, e o primeiro episódio também foi com o Cauê, em que a gente falou a respeito do filme do Coringa. E tá aqui a gente, né, iniciando esse projeto aqui, falando também de um filme. Vamos refletir aqui a respeito da repercussão do filme da Barbie. E muito obrigado, Cauê, por você ter aceitado aí o convite e estar entrando nessa aventura aqui, inaugurando esse podcast junto comigo. Obrigado você, meu amigo. Obrigado, Zé. Um prazer estar aqui sempre. Conte comigo para quantos podcasts você quiser. Falar é comigo mesmo. E já começamos na heresia, né? Você fazendo um podcast Já Dizia Freud, e você começa conversando aí, dialogando com um psicólogo junguiano. Então, É, vamos ver o mas que isso reserve para o destino desse podcast. é quase um derby aí, Corinthians e Palmeiras, né? Mas vai ficar tudo bem, não vai dar briga aqui. A gente fez algumas lives também, inclusive falando sobre Freud, alguma coisa assim, Sim, sobre o Jung, e pasmem vocês, a gente saiu vivo, ileso, né? Sem ninguém saiu machucado, foi bom para todo mundo. tranquilo. Afinal, cada um deles foi apenas um capítulo do grande livro da história de vida desses dois grandes homens, Freud e Jung. Exato. E Mas hoje assim, não é sobre. Bom, hoje também é sobre homens, né? Mas o negócio é, hoje é sobre a Barbie. o negócio hoje a gente vai entrar no outro esquema, né? Mas eu quero abrir esse espaço, fala um pouco de você aí, Cauê. Já que a gente está aqui num bate-papo, todo mundo em casa, cada um na sua casa, mas todo mundo em casa aqui no Já Dizia Freud. Beleza. Bom, eu sou psicólogo de orientação junguiana, né? Especialista em psicologia analítica, formado pela PUC Paraná. Sou psicólogo clínico, coordenador de grupos de estudos em psicologia analítica, supervisor clínico, tanto individual quanto supervisões em grupo. Nerd, adoro cultura pop, adoro cultura geek. Sempre interessado aí nas temáticas sociais. Sempre que possível, vou num cineminha, se bem que tá caro, ando indo menos. Mas um amante aí, cara, da arte, da cultura. E longe de me dizer um entendedor, mas um degustador com certeza. E um tagarela nato. Então, acho que você escolheu a pessoa certa. Não, com certeza, por isso que eu adoro fazer podcast, que assim, você convida as pessoas, você joga o abacaxi no colo delas e você vai ouvindo, intervindo e aprendendo, né? Então você fica ali como um sanguessuga, né? Mais ou menos. Mas assim, é que nem o Cauê disse, né? A gente não é aqui especialista, né, em cinema, a gente também não é especialista, né, em feminismo. A gente tem estudado, né, eu, por exemplo, tenho estudado sempre na medida do possível a respeito dessa crise da masculinidade, mas a gente está usando aqui o filme meio que como um pretexto também para falarmos da masculinidade, né? Então a gente está delimitando aqui o nosso lugar de fala. Então é a partir desse norte que a gente vai dirigir então a nossa conversa, beleza? Vamos lá. O filme da Barbie, então, dirigido por Greta, estreou no Brasil no dia 20 de julho de 2023. Muitos críticos chegam a afirmar que o filme tem tudo para se consagrar como o filme do ano. Eu achei interessante que, segundo o portal G1, o filme Barbie não mostrou sinais de desaceleração em seu segundo fim de semana nas bilheterias e deve arrecadar 93 milhões em vendas de ingressos de sexta, né, 28, a domingo, 30. Agora eu não sei quanto que deu esse cálculo aqui, né, mas é essa notícia do dia 28 e no domingo do dia 30. De acordo com estimativas, né, da empresa de análise de mídia Comscore. A versão da diretora Greta para Barbie
filme número 1 do ano e a maior bilheteria de estreia de um filme dirigido por uma mulher, arrecadou mais de 351 milhões nos Estados Unidos e Canadá, desde a estreia em 21 de julho, e quase 775 milhões globalmente. Então, assim, eu tenho ouvido muitas impressões, e com certeza o Cauê também tem ouvido muitas impressões a respeito do filme, né? Ouvido impressões, assim, de homens, mulheres, e este filme, então, ele chegou despertando amor, mas muito ódio, né? Principalmente nos homens, que eu tenho ouvido comentar a respeito do filme. Então, assim, o fato de que o filme não se trataria de uma simples historinha, né, e também não teria nada de errado se fosse, né, como também não existe nada de errado em não ter sido, né, uma simples historinha, a verdade é que a proposta do filme ela já era cantada muito antes, né? Trata-se de um filme que possui uma crítica social, uma crítica dos estereótipos através dos quais a gente categoriza as pessoas e, sobretudo, as mulheres, né? Então tem tanta coisa no filme que não dá para a gente reduzir também só a estes aspectos assim. A gente vai procurar falar do que a gente puder dar conta nesse nosso podcast. Então a intenção aqui é a gente refletir sobre as provocações do filme, né? A gente vai focar e tentar levantar possíveis razões que levaram a Almarada aí a ficar revoltada com o filme, né? Então, deixando bem demarcado, como a gente falou no início, o nosso lugar de fala sobre isso também, né? Tem muito material já na internet sobre isso, tem vídeo no TikTok, no YouTube, Instagram, textos em vários blogs também, e aqui a gente vai querer dar nosso pitaco também. E assim, né, Cauê, a reação de muitos homens em relação ao filme me fez lembrar de um vídeo que há algum tempo atrás viralizou aí na internet. Acho que você deve ter visto que uma mulher advertia as esposas sobre o perigo de você permitir que seu marido lave a louça. Era mais ou menos assim. Aí ela dizia o seguinte, que se você fizer isso, isso vai implicar na perda da energia masculina desse homem. Então, no caso, um homem que lava aquilo que ele também suja, ou limpa a casa que ele também mora, lava a roupa que ele usa, né, corre o risco de não ser um homem bem-sucedido, e é isso mesmo que ela fala lá nesse vídeo, né. Então, assim, embora seja uma ideia extremamente absurda, né, essa ideia que essa mulher, que essa coach, né, estava falando, e que muitos homens até que se sentiram ofendidos do filme com a Barbie, da Barbie, né, eu estou fazendo essa ligação assim, eles possam até discordar dessa mulher, né, não tem nenhum problema, eu não vejo nenhum problema em lavar louça, né. Existe no imaginário da nossa sociedade a ideia de que há uma crise da masculinidade, e que essa crise ela é resultado dos movimentos feministas, né, dessa reivindicação da mulher. E assim, eu vejo isso como algo muito engraçado, interessante, porque veja só, quando se fala dessa crise, né, em razão dos movimentos feministas, depois a gente chega lá no filme, tá? Tranquilo. Se usa a história, então, olha, estão usando a história, né? Estão falando de um fenômeno histórico, para justificar aquilo que é entendido como uma subversão deletéria, destrutiva dos valores tradicionais, né? Da família tradicional, da sexualidade, do gênero, né? Então, está atribuindo uma historicidade a essa crise, né? A esse fenômeno. Mas só que é engraçado que o mesmo critério, né, não é utilizado para colocar esses valores em questão e perceber que eles são fruto de uma construção histórica. É interessante isso, né? Se faz toda uma investigação para dizer, olha o que está acontecendo em razão desse movimento feminista, né? Mas não se utiliza a história para se ter essa concepção, para se conceber que, olha, essa ideia de homem, conforme a gente vai discorrer aqui, ela é fruto, né, de todo um processo histórico. Mas assim,
voltando um pouco à questão da crise masculina, gosto de uma analogia que o Francis Depuy-Derry faz, né? Ele é professor lá do Departamento de Ciência Política da Universidade do Quebec, em Montreal. Ele diz assim que não é porque eu tenho medo de ser atacado por zumbis ao sair da minha casa que os zumbis existem. E não é porque eu me sinto dominado pelas mulheres que elas realmente dominam a sociedade e os homens. Ele não está comparando aqui Perfeito. a mulher com o zumbi, né? Mas com essa Uhum, o uhum, perigo, o alerta, né? uhum. Então, essa crise, veja assim, ela é essencialmente subjetiva. Ela não é objetiva. Então, basta a gente, né? Basta os homens ser questionados, né, sobre o que de fato significa ser um homem, para que supostamente a identidade masculina esteja em crise, né? Já sobra diante de uma questão assim, diante de uma pergunta assim, o que é ser homem? Então, acho que um exemplo disso, né, que eu até já mencionei num vídeo ali no Instagram, antes a gente até tinha conversado sobre isso, né? O discurso de uma crise, pois é disso que se trata, né? Um discurso, ele já existia lá na antiguidade, né? Então, lá no ano de 195 a.C., aí aproximadamente, um cara chamado Catão, o Velho, ele já exclamava assim: pobre de nós homens que somos escorraçados pelas mulheres em nossas próprias casas, né? Mas por que ele dizia isso, né? Porque foi aprovada uma lei lá em Roma em que as mulheres elas não podiam carregar as carroças, puxarem as carroças, né? Elas fizeram protestos, né? Fizeram protestos e, em razão desses protestos, eles começaram então a se expressar dessa maneira, né? Pobre de nós homens. E não vi um comportamento diferente da Almarada diante do filme. Caramba, tem e sempre expressando assim uma preocupação é, muito forte com relação ao conteúdo do filme, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho também, Cauê, como que se você teve algumas conversas, como que foram essas conversas, impressões, né, das pessoas em relação ao filme, o que você ouviu? Rapaz, é interessante porque, assim, eu vi o filme duas vezes e eu admito que eu não quis saber do que as pessoas, especialmente que um bando de macho, né, que a machaiada tava pensando do filme. Então eu vi muito por cima. Eu vi uns caras falando que, o filme, lacração, não sei o quê. Umas mulheres falando, porque o filme não é pra criança. E a gente acha engraçado, né? Porque realmente não é. A faixa etária é de 12 anos pra cima, é adolescente. Então, assim, eu não ouvi e nem debati, nem vi grandes debates sobre isso, mas eu ouvi as pessoas falando que estava dando maior bafafá, tanto que a bilheteria, como você muito bem trouxe, não para, né? O filme continua sendo assistido, ele já ultrapassou a bilheteria de Oppenheimer, que é uma mega produção do Christopher Nolan, que saiu no mesmo dia, e tanto que, né, teve muito meme, muita piada sobre, né, que é Barbieheimer, etc, né, dois filmes muito antagônicos sendo no mesmo dia, e todo mundo achando que o Oppenheimer ia levar a melhor. Barbie tá com o dobro da bilheteria, com o dobro de arrecadação que Oppenheimer. Né, Barbie é um fenômeno, sem sombra de dúvida. Uhum. E por quê, né? O que incomoda tanto? Seguindo a tua linha de raciocínio, aqui sendo um pouco mais direto. Os homens, nós, homens, e a herança sócio-histórico que se reflete na nossa cultura patriarcal, no machismo, na misoginia, no racismo, é uma herança que nos privilegia. Então, eu acho que a grande dificuldade, se eu fosse apontar um único ponto, e não acho que há apenas um único ponto, mas se eu fosse escolher um, é a dificuldade que os homens têm de reconhecer os seus privilégios na sociedade. É a Uhum. dificuldade deles reconhecerem que se existe o homem, a fantasia do homem provedor, do homem de sucesso, um homem de, vou falar que nem um Red Pill, alto valor,
É porque esse cara, primeiro teve uma mãe que colocou ele no mundo, que criou ele. E lembrando, o Brasil, as famílias brasileiras são compostas majoritariamente por mãe solo. Nós somos campeões e nos últimos anos só aumentou o número de abandono parental, né? Pais não colocando o nome dos, não colocando seus nomes na certidão de nascimento dos filhos. E além disso, esses caras, nós, né, tivemos, nossos pais, nossos avós tiveram mulheres fazendo jornada de trabalho dupla dentro de casa, cuidando de filho, cuidando da casa, fazendo comida, fazendo mercado, além de muitas vezes também trabalharem no mercado, enquanto os homens faziam jornada, especialmente essa jornada de 40 horas que veio do pós-guerra, né, que é uma jornada feita para ser para 2 pessoas, e acaba sendo só para uma, então os homens sim estão sendo explorados, mas eles ainda têm o privilégio de ter mulheres para explorar, enquanto eles são explorados um pouco menos. O que eu falo disso tudo é que, cara, esse filme, entre muitas coisas, ele é sobre amar as mulheres, enquanto mulheres, enquanto aquilo que elas são, em toda a sua pluralidade, em toda a sua multiplicidade, em toda a sua idiosincrasia, independente do homem. Então coloca a mulher enquanto uma figura por si só. E isso coloca a nossa identidade enquanto homens em xeque. Porque, por um lado, como diria Valesca Zanello, as mulheres são colocadas numa prateleira para serem escolhidas, pois são objetificadas e são instruídas, educadas de que elas só terão valor quando tiverem um homem ao seu lado. Isso acontece, a gente vê isso na clínica. Mulheres que têm todos os signos de poder do patriarcado, formação, status, estética, dinheiro, posse, propriedade, o que você quiser. Mas falta algo. Por quê? Porque elas estão totalmente, as que conseguem, né? Se blindar com os signos masculinos, mas isso não basta, porque, elas não estão sendo validadas na identidade de mulher, elas estão buscando validação através de uma identidade, de novo, construída só-historicamente de um homem, e elas jamais serão vistas como um. Por quê? Porque vivemos um patriarcado. Quem manda é o homem, e um homem muito específico. Tô falando de um homem branco, tô falando de um homem heterossexual, heteronormativo, cisgênero, classe alta, burguês, que é quem constituiu essa fantasia, né? Que é o sujeito que liderou a Revolução Industrial, e são também, aqui no caso do Brasil, aqueles que efetivamente nos colonizaram. Eu falo tudo isso porque, enquanto temos mulheres que têm a sua identidade roubada pelos homens, vou emprestar aqui um termo junguiano, a sombra aparece mostrando que os homens também têm a sua identidade pautada na exploração de mulheres e de corpos femininos. Então, como que fica hoje que, por exemplo, a mulherada está cada dia mais inserida no mercado de trabalho, a mulherada está conseguindo diploma, a mulherada está conseguindo carro próprio, está conseguindo casa própria, a mulherada está vivendo sua sexualidade? Como que fica a rapaziada que sempre foram os detentores únicos e exclusivos disso? Porque sim, patriarcado também tem a ver com propriedade privada. Com o senso de posse perante o corpo da fármulos da família, no qual o patriarca era o dono, proprietário de todos ali, crianças e esposa, como Engels muito bem nos ensina. O apoderamento do sujeito masculino de corpos femininos está intimamente ligado com a ideia de propriedade privada, como também a exploração de outros corpos, como os corpos negros, por aí vai. Mas aqui estamos falando de Barbie, de masculino e etc. A ideia de monogamia. Vamos lembrar que a monogamia só existe para as mulheres. O homem sempre foi permitido, inclusive, sempre houve todo um discurso de naturalização de uma não monogamia por parte do homem, né? Colocar em outros termos. Ao homem sempre foi permitido pular a cerca. E o homem, vamos pegar no caso Neymar, que ocorreu recentemente, que assumiu prontamente para o mundo todo que traiu sua esposa grávida. E basta o homem pedir perdão que tá tudo certo, né? É o agora, homem, né? Natural, é da natureza dele, né? É natural. E o homem, por viver no patriarcado,
ele sempre será acolhido no sentido de que tá tudo bem errar. Homem é assim mesmo. Ele não vai mudar. Você que tem que se adaptar para ele. Uhum. O perdão ao homem branco, ao homem rico, ao homem que tem status social, ele é garantido. Ele é garantido. Porque nós estamos falando de uma sociedade que ela é estruturada numa lógica de poder pautada em gênero, raça e classe. Uhum. Então, se você tiver o gênero, a raça e a classe adequados, e por adequados eu quero dizer do privilegiado, ou seja, homem branco rico, o mundo é seu. Porque quem construiu esse mundo eram como você. Logo, foi construído por você, para você. Uhum. Em 2021, a gente teve que criar uma lei chamada Lei Mariana Ferrer. 2021, final de 2021, foi ontem isso. Porque tem que criar. Chega-se o ponto do absurdo de ter que criar uma lei para uma mulher não ser. Uma lei que aumenta a pena para o crime de coação no curso do processo, para que uma mulher não seja desrespeitada e violentada diante de um processo judiciário envolvendo violência sexual. Nós tivemos agora, domingo, agora, o caso de uma moça em Belo Horizonte que ela acordou no SAMU porque ela foi jogada por um táxi na frente da casa dela e ela foi encontrada horas depois, uma moça de 22 anos, na madrugada do dia 30, agora, ela estava voltando de um show, e ela foi estuprada. Encontraram ela bêbada, desmaiada, porque o taxista deixou ela bêbada, desmaiada na frente da casa dela, deixou ela lá, e o SAMU, ela acordou no SAMU, porque encontraram ela desacordada num campo de futebol, com a calcinha para baixo. E foi confirmado por exames médicos de que ela foi estuprada naquela madrugada. Uma mulher jogada na rua. Alguém foi lá, Uhum. pegou ela, levou lá pro campo de futebol e estuprou ela. Então, assim, este mundo é um projeto muito específico para pessoas muito específicas. O patriarcado, a masculinidade, são projetos políticos que servem a classes políticas, a interesses políticos, na manutenção do poder e do monopólio sociocultural, da representatividade, da influência na sociedade. O que eu quero dizer com isso? É um mundo criado por homens para homens, onde o homem sempre vai sair ganhando, mesmo Uhum. que ele perca. Porque não é como se, a gente vai entrar nisso mais profundamente depois, não é Uhum. como se o homem também não fosse vítima. Não é como se Uhum. o homem também não enfrentasse problemas do patriarcado. A questão é, ele lucra com o patriarcado. Uhum. Mesmo que indiretamente, mesmo que ele não se dê conta, mesmo que ele também seja violentado. A violência de você ter que ser o violentador é diferente da violência de você ser violentado. Uhum. O homem lucra, a mulher não. Numa supremacia branca, o branco lucra, o negro não. Na heteronormatividade, o hétero lucra, o LGBT, o queer, não. Então existem estruturas de poder que configuram uma sociedade piramidal. E assim, eu vou aproveitar e fazer uma provocação, né? Porque vocês estão percebendo assim que a gente está pensando algumas coisas, né? A gente não vai aqui retratar o filme do início ao fim e tentar exaurir tudo que o filme retrata, né? Até porque seria um spoiler danado a gente fazer isso aqui. Mas algo que todo mundo já ouviu, que todo mundo sabe, é que os homens, né, presente no filme, eles são uma espécie assim de homens idiotizados, para usar um termo que a galera usou aí, né? Nossa, mas é tudo um bando de idiota, né?
E assim, diante de tudo que você falou, você falou de alguns casos aí de estupro, a questão também do assédio, que a gente, né, não é uma nem duas notícias que a gente vê por aí, fora as subnotificações de tudo isso. Mas assim, não é todo homem, né? Clássico, clássico. É, realmente, nem todo homem, né? Eu gosto da idiotização dos homens ali, porque Uhum. é como se o homem ele não soubesse o que fazer além de exercer uma figura de poder. Os homens, eles estão em primeiro lugar no número de encarcerados, principalmente homens negros, mas Uhum. homens, no geral, compõem a massiva maioria de pessoas encarceradas no Brasil hoje. Nós estamos em terceiro ou quarto lugar no país com o maior número de pessoas encarceradas no mundo, sendo quase metade dessas pessoas, mais de 40%, presos provisórios, ou seja, nem passaram por julgamento. Nós também tivemos um aumento exponencial nas denúncias de violência doméstica ao longo da pandemia, em mais de 50%. No Brasil, uma mulher é vítima de violência a cada 4 horas e uma mulher efetivamente morre, isso é um dado do ano passado, a cada 6 horas por feminicídio. E os homens representam 76% dos suicidas no Brasil. E não só no Brasil, os homens eles são disparados o gênero que mais se mata no mundo todo. Apesar das mulheres são as que mais tentam cometer suicídio. Por que eu estou jogando todos esses dados? O homem não consegue, nós homens, Oséias, eu e você, não conseguimos lidar com a impotência, com a frustração, com limites, com a fragilidade, com a vulnerabilidade da nossa condição humana. E isso nos adoece. E no nosso adoecimento, nós violentamos aos outros e, em última instância, a nós mesmos. Porque esse projeto de homem tão específico e tão austero, ele é, em última instância, ao meu ver, uma leitura minha, um projeto suicida. Uhum. Porque ao não permitirmos e ao não reconhecermos a validade de outras vidas tão válidas quanto a nossa, a vida em si vai diminuindo e o que resta é a morte. Uhum. Porque mesmo quando eu falei das mulheres, né, se blindando e se armando com os signos dos homens, mesmo os homens, que tem tudo que o sistema patriarcal, capitalista, diz que nós temos que ter para ter valor, nós não encontramos esse suposto valor. Então, se mesmo o homem heterossexual, branco, classe alta, está cometendo suicídio, se até ele, que está no topo da pirâmide, então estamos falando de algo não do sujeito, não do indivíduo, que é algo que a nossa sociedade adora fazer, né? Individualizar o problema. Nós estamos falando de algo sistemático, ou seja, estruturante, no próprio funcionamento coletivo dessa civilização. Uma das maiores contribuições que a gente pode dar é começando a ouvir. Começando a ouvir, porque assim, você falou dessa questão do machismo estrutural, dos crimes, das atrocidades feitas contra a mulher, né, durante toda a história, e muitas pessoas que podem estar assistindo, ouvindo, né, muitos homens, podem pensar assim, puxa, mas eu não me identifico com um comportamento assim, né? Eu até brinquei ali com você e falei, nem todo homem, né? Nem todo homem faz isso. Então, por que, né, num primeiro momento eu não me solidarizo, né, com as mulheres que são vítimas, né, dessa opressão e desse machismo estrutural? Através de uma simples palavra, né? Nossa, eu lamento muito, né, que isso tenha acontecido com você ou que isso ocorra, né, com as mulheres. Mas não, o que vem ali no primeiro momento é justamente uma postura defensiva, né? Uma postura de se autoafirmar. Olha, eu sou diferente. Deixando, por exemplo, o sofrimento da mulher em segundo plano. Mais interessado em se defender e se colocar num Exato. lugar de especial e diferentão
do que reconhecer a dor do outro. Porque, de novo, o Uhum. projeto masculino é um projeto egocentrado. Exato. A coisa mais difícil que você vê é um homem ser capaz de ouvir a dor de outra pessoa que não seja dele. E o pior é que tamanha insensibilidade o insensibiliza contra ele mesmo, porque o que mais você vê também é homem que não tem autocuidado nenhum. Os homens chegaram a um ponto de que eles estão tendo que ser lembrados sobre higiene pessoal. Sim. O homem não tem educação sexual, o homem não tem inteligência emocional, é um analfabeto emocional, não sabe expressar os seus sentimentos, pois não foi educado para, porque sentimento, afeto, isso é coisa feminina demais, isso é coisa de mulher. As mulheres que são loucas, que ficam tagarelando e falando pelas orelhas. O Uhum. que essa louca tá gritando comigo? Eu nem fiz nada. Disse ele depois de destratá-la e ser um estúpido, grosso, insensível por anos. E ela ter que engolir. E Uhum. hoje a mulherada não tá mais engolindo. Cada dia que passa a mulherada tá engolindo menos. Porque as coisas estão, graças ao trabalho político e à organização política de mulheres, principalmente, mudando. Há muito que ser feito. Uhum. Mas as coisas estão mudando e a rapaziada tá cada vez mais incomodada. Sim, Cada vez mais incomodada. e eu vejo assim que essa reação, né, diante do modo como o papel, né, dos homens foi interpretado na história, foi interpretado no filme, ela se deriva de uma identificação não assumida. Então, nesse sentido, o filme da Barbie, ele ofende o homem na posição em que ele se encontra, né, na sociedade, na posição em que ele se encontra em relação à mulher. Então, é mais ou menos aquela história bem simples, né, de que a carapuça serviu. Infelizmente, é essa a realidade. Eu vejo muito isso nessas reações, nas falas das pessoas, porque, assim, eu e o Cauê, né, a gente está conversando aqui, como a gente foi bem franco desde o início, né? É um bate-papo sobre a masculinidade. A gente pegou esse filme como pretexto, mas a gente fala desse lugar, né? Em que Opa. esses comportamentos aos quais a gente se referiu, né, são coisas que a gente sempre está precisando rever, nós observar o nosso comportamento, porque nós estamos incluídos nessa estrutura social, né, em que o homem desfruta de um lugar de privilégio. Então, é importante deixar isso bem claro, né? E que os homens precisam se unir nesse sentido, né? Nesse sentido de se observar e de se colocar em questão, de levantar aquela questão, né, que a gente falou no início, né, que o Depuy Derry, na obra dele Crise da Masculinidade, que ele fala, né, que isso nada mais é do que um mito, né, mas perguntar o que é ser homem, porque a gente, desde cedo, a gente ensina os nossos filhos, os pais ensinam os filhos a ser homem, mas espera aí, o que é ser homem aí? Eu gosto muito do mito, né, do Lacan sobre o estágio do espelho, em que, através desse mito, ele tenta explicar como que, né, essa instância nossa, chamada de eu, ela se constitui, né? Ela se constitui a partir de um outro. Então ele se baseia lá naquela frase do poeta, lá do Rimbaud, o eu é um outro. Então ele diz que quando o pai, né, pega a criança ali que está toda desengolçada no colo, né, a criança está olhando para o espelho e ele aponta o dedo e diz assim, olha, esse é você. E essa criança começa a se reconhecer como tal, e esse reconhecimento então não parte genuinamente dela, parte de um outro. E é nesse processo, né, que a gente vai movendo, né, quando a gente projeta no nosso filho o que desde sempre, né, a gente aprendeu a respeito do que é ser homem, né? O homem um homem tem que ser aquele cara forte, aquele cara que não chora, aquele cara que não pode deixar de mexer com a mulher, que está do lado. Eu sempre uso isso como exemplo porque foi muito marcante para mim, né? Me fez repensar sobre muitas coisas num podcast que a gente fez sobre violência contra a mulher.
né, um tempo atrás, eu falei da experiência que eu tive, que eu estava num ônibus, tinha um pai com um filho de cerca de 5 anos de idade, mais ou menos, e entrou uma mulher muito bonita no ônibus. Ele pegou, chamou a atenção do filho e falou assim, olha, preste bem atenção. E aí, tanto o pai quanto a criança começou a olhar para a mulher entrou, passou a catraca, e depois o pai olhou novamente para a criança com aquele olhar malicioso. Então ali está se construindo um homem. É a partir dessa noção de homem, né, que se também busca definir o que é mulher. Mas o que é mulher? Então eu acho muito interessante uma afirmação do Nietzsche, né, que ele faz na Genealogia da Moral, de que definível é somente aquilo que não tem história. Definível é somente aquilo que não tem história. Ou seja, o ser humano ele deve ser colocado dentro de um quadradinho, né? No que diz respeito, né, a esse conceito de homem. A mulher tem que ser colocada naquele quadradinho a respeito, né, dentro de um conceito do que é mulher. Nós temos histórias, nós somos sujeitos que nos constituímos historicamente. Quando a gente pensa na figura da boneca Barbie, a gente tá falando de uma boneca criada nos anos 60, e sim, muita coisa mudou de lá pra cá e outras coisas permanecem iguais. Nós estamos falando de uma boneca alta, loira, de olhos azuis, magra, magérrima, coloridinha, toda loirinha, feita enquanto, sim, primeiramente um produto, um marketing para vender uma ideia. A ideia de que você, mulher, é uma boneca para ser usada, manipulada, brincada com e efetivamente descartada. A Barbie não tem história. E o filme da Barbie nos traz que toda mulher tem uma história. E nos havermos com a história das mulheres, em toda a sua pluralidade, nos obriga a olhar para a história dos homens, em toda a sua pluralidade, porque a gente está vivendo uma ideia de homem único e uma narrativa político-cultural de masculinidade que mais apaga a maioria dos homens do que os exalta. De novo, exalta homens muito específicos. Então é perfeito o que você está falando. Qual é a nossa história? Qual é a história disso que a gente chama de homem, que a gente chama de mulher? Lembrando, a história do homem e da mulher estão interligados. Por quê? Porque, basicamente, questão da propriedade privada, se o homem deve alguma coisa, ele deve porque ele subiu nas costas de uma mulher para conseguir chegar lá. Porque o mundo que nós vivemos, ele só existe por causa de corpos femininos que são explorados e violentados ano após ano, dia após dia, geração após geração. Não existiria homem sem a mulher. E assim, diante de tudo isso que você está falando, eu acho que é importante a gente pontuar uma questão, que esse filme tem sido classificado por muitos como um filme esquerdista, quase entrando naquele papo do marxismo cultural. E assim, é um filme realmente feminista, que tenta fazer provocações a partir dos ideais feministas, porém a gente tem um filme liberal, não se trata de um filme esquerdista. Quando o Cauê, por exemplo, começa a citar questões de classe, questões envolvendo ali a propriedade privada, opa, a gente já está dentro de um outro espectro, né? Mas até estava conversando com algumas pessoas a respeito dessa associação que muitas vezes é equivocada. Você pegar, por exemplo, o feminismo é compatível com comunismo ou com marxismo, e não necessariamente, né? Porque quando a gente fala de feminismo, o feminismo ele tem as suas raízes, né, na burguesia, nas classes dominantes, né? Por exemplo, se você pegar, né, Olympe de Gouges, uma grande intelectual, que defendia, né, que a mulher ela deveria ocupar espaços que até então só os homens ocupavam, mas Olympe de Gouges, ela tinha condições de estudar, ela tinha condições de ter uma instrução que outras mulheres não tinham. Então esse feminismo, né, ainda não chegava em todas as mulheres. E sim, gente, existe muitas críticas
vou usar uma palavra, ao feminismo clássico, né? Não é à toa que você tem várias dissidências aí. Hoje, por exemplo, você tem uma grande crítica também do feminismo, que é a Judith Butler, né, que levanta uma outra questão. Mas, enfim, é importante quando a gente vai fazer, né, uma determinada crítica, a gente tem que saber, né, do que a gente está falando. Então, a gente precisa, aí que está a importância, volto lá, a importância realmente da gente ouvir o outro. E aqui, no caso, ouvir a mulher e podemos aprender com elas. Quando a gente pensa em feminismo, como você muito bem falou, nós estamos falando aqui no Brasil, por exemplo, quando as mulheres conseguiram o sufrágio, né, o direito a voto, esse direito era só, isso nos anos 30, esse direito era somente para as mulheres alfabetizadas. Quem que era alfabetizado no Brasil nos anos 30? Pessoas da classe alta. Isso só foi ser revisto depois da redemocratização em 85. Uhum. E o peso, porque o que aconteceu? As feministas ricas, brancas, liberais, elas se uniram e tal para conseguir fazer reivindicação e viram que elas não tinham representatividade no governo e que elas sozinhas não eram suficiente. Elas precisavam da ajuda de quem? Das mulheres negras periféricas e marxistas, Uhum. que traziam a luta por uma proposta mais radical. O feminismo liberal, ele propõe mudanças dentro da própria lógica capitalista. O Uhum. feminismo marxista, ele propõe mudanças do próprio sistema capitalista. E um dos pilares, de acordo com os marxistas, é o sexismo. Mas não somente, a gente tem que falar também, né, um feminismo interseccional, a gente tem que falar também de raça, a gente tem que falar de classe, que é o que a gente está conversando aqui. Com certeza, não só ouvir as mulheres, mas dar a elas lugar. O poder, ele esteve durante muito tempo e permanece sob monopólio do homem. Monopolizado. Uhum. Pega aí quem que são os donos de banco, quem que são os donos. E não que, então as mulheres vão ser donas de banco. De novo, discurso capitalista de divisões de classes. Não. Mas é necessário que haja um deslocamento do poder. É Uhum. necessário que outras narrativas sejam fomentadas. E quando a gente fala, esse filme é esquerdista, primeiro, eu acho que quem fala isso já nem sabe o que está falando, porque por esquerda, espectro da esquerda, tá falando do quê? É progressista porque fala de identidade de gênero. Querido, quando eu, moleque, cruzei as minhas pernas, uma perna em cima da outra, minha irmã falou, descruza essas pernas, parece um viado. Isso é gênero. Perfeito. Isso é ideologia de gênero. Ela estava me educando de que eu, enquanto um homem, preciso agir de uma maneira específica. Eu tenho uma performance a prezar, porque o homem tem um lugar específico na sociedade. E se eu fosse um homem feminino, um homem gay, se eu performasse uma mulher, sim, a homofobia é filha do machismo, da misoginia, do sexismo. Eu seria menos daquilo que eu deveria ser. Por isso que, de novo, o patriarcado não ajuda todos os homens. O patriarcado violenta a maior parte dos homens. Mas os homens ainda têm lucro por ser homens. Ou você acha que, de novo, o machismo deu frutos à homofobia? Todo mundo sabe a realidade do Brasil em relação às pessoas trans. É o país que mais mata pessoas trans há 13 anos. É um dos países mais violentos com a comunidade LGBT. É o segundo país com a maior população negra do mundo. Quantos negros você vê no Senado? Não é à toa que porque a Judith Butler é uma grande representante, né? É uma grande filósofa que pensa nessas questões de gêneros, e quando ela veio ao Brasil, ela foi recebida assim com protestos, assim, sabe? Com gritos verborrágicos. Então é a realidade, né, do nosso país, né? A realidade do Brasil e, infelizmente, uma realidade mundial. E teve pessoas até que saíram na metade do filme ou não assistiram o filme inteiro em razão do filme ter um caráter ideológico, né? Então, primeiro ponto, né? Você tem uma classificação indicativa lá, é importante que você respeite ela, certo? Mas um segundo ponto aqui é essa questão envolvendo a palavra ideologia. A gente usa muito essa palavra para caracterizar um conjunto de ideias de um determinado partido político, né, ou de um determinado grupo identitário. Mas eu gosto muito da acepção marxista dessa palavra, né, que na realidade ideologia
tal como o Marx cunhou, né, pode sim ser um conjunto de ideias, né, e um conjunto de princípios, um conjunto de valores, mas estritamente da classe dominante, que impõe e que se empodera de um discurso da realidade, que se empodera também do discurso da história, a fim de alienar aqueles que são subjugados por ela. Como se a realidade fosse uma coisa só, contada Exato. como um único ponto de vista. E daí eu Bem-vindos, sei. amigos, ao processo de colonização. Exato. Então, ideologia é isso, né? Quando a gente está falando de ideologia, é justamente isso. Acho que um exemplo bem prático, embora não seja o tema aqui. Ideologia a gente fala Mas... português, cara. Exato. Por que a gente fala Mas, português? sim, Porque porque alguém veio e monopolizou a nossa língua. E impôs uma narrativa, uma ideologia. E a perfeito. língua veio junto. O nome disso é Uhum. não. O poder, por exemplo, da ideologia, a gente vê, né, no neoliberalismo, quando você vê uma pessoa, né, que está ali trabalhando de entregador, tá suando o dia inteiro, tá ralando o dia inteiro, sem direito nenhum, sem direito algum, podendo se acidentar e depois não receber benefício algum. Mas essa pessoa, ela é uma empreendedora, né? Então isso é ideologia, como você também falou dessa questão da língua, né, da colonização. Então, Eu falo isso, Oséias, só porque assim as pessoas falam como se ideologia fosse uma coisa específica, como se exato. politicagem fosse uma coisa específica. Gente, tudo parte de ideologias políticas. A formação civilizatória é uma ideologia política. A questão é Uhum. quais são as vigentes. Quando a gente fala de Sim. patriarcado, de supremacia branca, de heteronormatividade, tudo isso é ideologia política. Uhum. E assim, o filme, assim, ele não tem o poder de impor nada, né? O filme ele nos provoca. Então eu vejo assim que sim, né? O filme ali da Barbie ele é um produto, né? Obviamente pertence ali à indústria cinematográfica. Quem faz, né, um filme, sim, pretende que esse filme ganhe uma dimensão, pretende lucrar com isso, né? Mas mesmo nessa esfera, é importante que a gente tenha filmes, e principalmente da Barbie, né? Todo esse poder representativo que ela tem e teve na vida de inúmeras meninas, de inúmeras mulheres, né? Inúmeras pessoas. É importante que nessa esfera a gente tenha esses contrapontos, justamente para que as nossas crianças, né, a nossa geração, ela não reproduza mais ideias que realmente são impostas por uma tradição, como a gente tem falado aqui, patriarcal. Que a gente não faça como estão fazendo com essa moça que sofreu uma violência sexual nessa madrugada em Belo Horizonte, Uhum. dizendo quem mandou sair bêbada. Falando claro, Sim. o clássico, cu de bêbado não tem dono. Uhum. Perpetuando a violência e a falta de respeito com essa moça, que podia ter sido levada para o hospital pelo taxista. O taxista pediu ajuda para um outro homem na rua, na madrugada, para tirar ela do carro. O irmão dela dormiu. O amigo que pediu o táxi para ela também não se importou. Então, assim, e além, obviamente, do que o homem que efetivamente levou ela para o campo e a violentou. São 5 homens nessa equação. Uhum. Nenhum deles se preocupou. Isso. Nós, homens, possamos sair desse lugar de meros quens, que são aqueles que não sabem fazer nada enquanto não estão oprimindo, enquanto não estão mandando. Nós não sabemos cuidar. Que o cuidado é dado para a mulher que tem que ser a mãe, a mulher que tem que ser a esposa. Eu sou o homem Uhum. da Sagrada Família, um homem ilibado, pai de família, cidadão de bem. Não é o que os números falam. Não é o que a cultura grita através de Sim. corpos femininos, de corpos negros, de corpos LGBT. E veja a nossa imaturidade e infantilidade em se incomodar com o filme, a maneira como os homens são retratados no filme, e repercutir isso
e vários influencers, né, se engajarem com essa indignação, se referindo, né, ao filme como filme feminista, um filme esquerdista, um filme ideológico, mas como isso é desproporcional em relação à indignação diante desses crimes, diante dessas situações. Então, acho que aquela preocupação, né, com a forma como nós fomos idiotizados no filme, ao invés de se preocupar com a forma como nós fomos representados no filme, então deveríamos nos preocupar em sermos de fato menos idiotas na realidade, né? Ao invés de nos defendermos, ouçamos o que está sendo dito. Exato. E não vamos ficar individualizando o problema. Você pode não ser o cara mais misógino da face da Terra. Isso não te faz menos homem, menos privilegiado pelo patriarcado. Como também não te torna imune ao vírus da masculinidade tóxica. E quando eu falo nesses termos, eu falo por uma questão didática. Todos nós reproduzimos violência em maior ou menor grau. A questão é quem se beneficia de um sistema violento. Somos nós. Que os homens, eles possam, né? Porque o título desse episódio do podcast de hoje é Como Ficam os Homens Depois do Filme da Barbie? Eu digo, frustrados. E é exatamente isso que precisamos de nós, homens. Frustração e que aprendamos a sustentar a frustração. Por que é a frustração? A frustração é o não. É o limite. É o mundo não se resume em você. E que bom. Não, nem tudo é sobre você, e que bom. Você não é só um pênis, que bom. As mulheres não são só corpos, que bom. A vida volta a pulsar, volta a se expandir e o mundo volta a ser grandioso. Porque a gente reconhece que a vida é mais, que as pessoas são mais, que a identidade do sujeito moderno é mais do que meramente isso. E que essa identidade está em constante construção. Porque história é isso. A história nunca para de ser contada. Ela está constantemente acontecendo. Então, a gente querer se prender num determinismo essencialista é a gente simplesmente não querer lidar com a frustração de que os nossos privilégios estão sendo jogados na nossa cara, questionados e efetivamente derrubados. Você falou desse determinismo, né? Eu acho muito importante pegar o gancho dessa palavra, porque além dessa questão, a gente está falando muito aqui de uma questão, né, envolvendo homem, mulher, mas a gente bateu bastante nessa tecla aqui, né, de quanto isso daí precisa ser colocado em questão, né? O que é um homem, o que é uma mulher. Uma outra coisa que causou revolta, né, em algumas pessoas é por você ter personagens ali LGBTQIA+. Até vou citar aqui um trecho do livro da Butler, né, da Judith Butler, sobre essa questão, né? Ela cita isso no livro Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Até fica como uma dica de leitura, né? Ela diz assim: a noção que pode haver uma verdade do sexo, como Foucault a denomina ironicamente, né? Então, eu acho que já é um primeiro ponto interessante. Onde está a verdade do sexo, né? É produzida precisamente pelas práticas reguladoras que geram identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gêneros coerentes. A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de oposições discriminadas e assimétricas entre feminino e masculino, em que estes são compreendidos como atributos expressivos de macho e de fêmea. Então a gente reduziu durante toda a história, né, e infelizmente continua a reduzir todas as formas ou todas as possibilidades de subjetividade, né, a essas duas categorias aqui, né? A matriz cultural por meio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de identidade não possam existir. Então, a minha indignação diante
da representação que determinados grupos, né, determinadas pessoas, que ali são pessoas, são sujeitos, têm num filme dessa importância, né? É como se eu estivesse dizendo, dizendo assim, né? Algumas identidades elas não podem existir, né? A minha ideia de sujeito é essa, né? A minha ideia de mulher é essa, a minha ideia de homem é essa, e ponto final. Daí ela ainda conclui, né? Isto é, aqueles em que o gênero não decorre do sexo e aquele em que as práticas do desejo não decorrem nem do sexo e nem do gênero. Então, como a gente falou, tem muita coisa, né, que esse filme levanta, né, que a gente poderia discutir aqui, mas enfim, a gente usou ele como pretexto para chamar a atenção, né, e provocar um pouquinho mais para que nós homens reflitamos, né, a respeito do nosso comportamento, a respeito daquilo que nós somos, né, nos questionemos constantemente, quem sou eu, né? O que é ser homem? E também os pais, né, que são, né, que têm meninos na família, como que você tem conversado isso com seu filho? É importante essa conversa. Então, quando a gente fala, né, por exemplo, puxa, o que está sendo transmitido na TV, o que o filme está dizendo, puxa, conversa com seu filho, conversa com sua filha sobre o que aconteceu no filme. Então, acho que é importante a gente deixar essas coisas aqui colocadas. Que os homens possam lembrar do S no final, homens, Homens. plural, que a gente possa ultrapassar o homem, esse modelo unívoco e individualista, e a gente possa se libertar e ser aquilo que a gente veio para ser, juntamente de todos os outros que não se identificam enquanto homens, porque sem eles nós também não seríamos. Eles, elos, elas, enfim. Perfeito. Cauê, mais uma vez obrigado. O prazer é todo meu. Por essa conversa. Haverá outras conversas aí, outros episódios, e eu vou contar com você, já que você se propôs. Tamo junto. Sempre à disposição. Um beijo para todo mundo. Dia 19 de agosto agora vai ter o evento sobre masculinidades contemporâneas na perspectiva junguiana. Eu e vários outros colegas vamos estar fazendo. Oséias, conto contigo. Dá para ver online, ótimo. Dá para comprar a gravação, dá para ver presencial aqui em Curitiba, enfim. Vai ser incrível, gente. E muito obrigado de novo, Oséias, por me aceitar aqui e dar esse espaço para a gente bater um papo. Sempre um prazer estar contigo. Imagina. Valeu, gente, obrigado. Esse é o nosso primeiro episódio, é primeiro de muitos, né? Então, até a próxima. Valeu. Uhul!